habita. Seu nome é Sagari. O Sagari é uma entidade muito bizarra que se diz habitar principalmente a ilha de Kyushu, no Japão. Se diz que é um ser que possui a forma de uma grotesca cabeça de cavalo com um pedaço de pele que ele usa para se pendurar nos galhos de árvores. Apesar de que em algumas versões, ao invés de pele, ele usa a crina que possui para se pendurar nos galhos. E há ainda outra versão mais bizarra ainda, em que se diz que ele possui um braço decepado anexado à cabeça, e que usaria para se sustentar nos galhos. Embora haja muitas versões desse ser, o seu comportamento não costuma mudar, e nem as suas origens. Dizem as lendas que os Sagari surgem a partir de cavalos que morreram exatamente debaixo de uma árvore, com seus corpos sendo deixados então ali para apodrecerem. Se diz que à medida que deixam os corpos, as almas desses cavalos ficam presas às árvores e não conseguem passar para o outro mundo. Como consequência disso, se manifestam em nosso mundo nessas formas bizarras, únicas e apavorantes. Mas apesar de serem assustadores, se diz que os Sagari não costumam matar seres humanos diretamente. Ao invés disso, causam muito pavor, pois quando algum humano passa exatamente debaixo da árvore onde esse ser costuma habitar, o Sagari cai do galho exatamente em frente ao rosto da pessoa. Isso certamente está longe de ser fatal, porém causa com certeza um susto traumatizante e que provavelmente nunca mais será esquecido pela vítima. Porém, há uma exceção sobre o fato de essa entidade não ser mortal para seres humanos, pois algumas pessoas dizem que quem acaba por ouvir relinchos e gritos de um Sagari é acometido logo depois por uma febre terrível, e que para muitas pessoas pode acabar por ser mortal. Seu nome é Iderigami. Os poderes do Iderigami são bem simples. Ele exala muito, mas muito calor. Não à toa, o seu nome traduzido significa Espírito da Seca. Isso porque se diz que por onde ele passa, deixa marcas perceptíveis, espalha a seca e o calor por todo o seu caminho. Dizem as lendas que a sua presença pode ser sentida de longe, e os seres humanos conseguiriam prever quando ele se aproxima, mesmo que ainda estivesse distante. Se diz que o corpo dessa criatura exala tanto calor que por onde passa o chão seca, as nuvens não se formam e a chuva jamais cai. Essa criatura é a seca personificada. O Iderigami é descrito como sendo uma criatura humanoide, bizarra e peluda, de 2 a 3 metros de altura. Se diz que possui somente um olho no topo da cabeça, como um ciclope. Além disso, possui somente um braço e uma perna. Se diz também que todos os indivíduos dessa raça de criaturas são, na verdade, fêmeas. E apesar de possuírem somente uma perna, podem correr tão rápido quanto o vento. As lendas dizem que essa entidade habita em montanhas ou no extremo fundo das florestas, raramente viajando para áreas habitadas por seres humanos. Dessa forma, dificilmente são vistas, e as informações sobre elas são escassas. Mas apesar disso, se sabe o suficiente para se proteger um pouco contra ela. Se diz que apesar de ser uma entidade muito perigosa e ameaçadora para a humanidade e para as comunidades humanas, ela poderia ser derrotada de uma forma muito simples. Bastava jogá-la dentro de um banheiro humano, e dizem que isso iria matá-la. Porém, as histórias não especificam como fazer isso, ou mesmo se aproximar de uma criatura que exala tanto calor. Habita. Seu nome é Shellycoat. O Shellycoat, traduzido simplesmente por coberto de conchas, é um tipo de bicho-papão que assombra rios e córregos da Inglaterra e Escócia. Se diz que esse ser humanoide possui pele verde pálida, cabelos negros e finos, braços e dedos longos e um nariz grande e achatado. Seriam cobertos por todo o corpo com pequenas conchas dos mais variados tipos. Essas conchas se chocam e sacodem quando esse ser se move, o que faz com que sempre seja possível detectar sua presença. Mas apesar da aparência bizarra e até mesmo assustadora,
Os principais relatos dizem que os Shellycoats são totalmente inofensivos para humanos. Seriam criaturas solitárias e brincalhonas, cuja principal diversão e atividade estaria justamente em enganar viajantes humanos, geralmente fingindo que estão se afogando ou fazendo com que pessoas se percam. Apesar de possuir muitas conchas pelo corpo, alguns relatos dizem que normalmente não se pode ver quase nenhuma, pois o Shellycoat costuma se vestir cobrindo a maior parte do corpo, mostrando apenas o rosto e suas mãos. O corpo desse ser está sempre úmido e muito pegajoso, o que, somado às conchas que possui em seu corpo, faz com que muitas vezes tenha um odor muito desagradável, algo parecido com o cheiro de água parada. Mas não é aleatoriamente que o Shellycoat costuma enganar as pessoas. Eles geralmente fazem isso com pessoas que acreditam estarem invadindo seu território. O que esse ser faz muitas vezes é gritar desesperadamente, como se estivesse se afogando. Pede por ajuda o mais alto possível e quando a pessoa aparece para ajudar, ele ri dela, debochando por esse ter sido enganado. Apesar de ser um tanto popular em histórias da Escócia, o Shellycoat raramente é avistado hoje em dia. Se diz que já foi avistado perto de Edimburgo, grande cidade da Escócia, e na área do rio Ettrick, também nesse mesmo país. Seu nome é Har-Racha. O Har-Racha é uma criatura muito popular nos arredores da Cordilheira dos Andes, principalmente onde atualmente é o Peru e a Bolívia. Se diz que é um ser humano que foi punido por Deus por ter cometido o pecado do incesto, e como consequência se transformou em uma entidade bizarra. Esse ser possui várias versões para sua aparência. A primeira delas diz que seria uma criatura com corpo de raposa e cabeça de lhama. Outra diz que na realidade seria um corpo de puma com 2 ou 3 cabeças de raposa e lhama. E a última, que é a mais famosa e talvez a mais bizarra delas, é a de uma lhama com rosto humano. Normalmente a maioria dos relatos vem de regiões montanhosas, próximos aos Andes, onde se diz que esses seres costumam aterrorizar as pessoas com gritos estrondosos, cujo som dá origem ao seu nome. Nessas regiões, em várias comunidades, é comum encontrar vários indivíduos que contam terem visto ou ouvido pelo menos uma vez em sua vida essa criatura. Algumas versões dizem que o Har-Racha só assumiria sua forma de monstro durante a noite, sendo um ser humano aparentemente normal durante o dia. No caso dessas versões, se diz que é uma excelente oportunidade para quem deseja ganhar algum dinheiro extra, pois se recomenda capturar um desses seres vivos e esperar até o amanhecer, quando ele retornará à sua forma humana, e depois chantageá-lo por uma quantidade considerável de dinheiro, sob a ameaça de revelar a todas as pessoas tanto a sua identidade quanto o terrível pecado que cometeu com seus filhos, e que resultou em sua transformação nessa criatura bestial. Mas é sempre um risco entrar em contato com essas criaturas, pois dizem que eles têm o poder de hipnotizar ou mesmo matar qualquer uma de suas vítimas somente olhando-as nos olhos. Caso seja necessário confrontar um desses seres com o intuito de matá-lo, se diz que ele pode ser morto, mas para isso um procedimento adequado é necessário. O correto a fazer é reunir um grupo de pessoas e emboscá-lo. Depois disso, com todas as pessoas armadas com crucifixos e objetos de metal que possam ser usados como armas, como por exemplo picaretas ou machados, deve-se atacá-lo até a morte. Habita. Seu nome é Hyakumi. O Hyakumi, traduzido por 100 olhos, é uma entidade muito temida no Japão. Se diz que esse yokai habita geralmente em templos e cavernas abandonadas, e costuma proteger esses locais, assim como santuários antigos, da invasão intencional ou não de ladrões durante a noite. Os relatos descrevem essa criatura como um ser coberto da cabeça aos pés com inúmeros e incontáveis olhos, e por baixo dessa camada de olhos há a carne de um corpo carnudo e flácido, aproximadamente do tamanho de um humano comum. Se diz que quando esse ser está com todos os seus olhos fechados, ele parece simplesmente um pedaço rosa de carne.
sem haver nada que indique que é na verdade um ser vivo. Dizem que durante o dia esse ser não é visto por ninguém, e isso se deve ao fato de que ele somente sai de seu esconderijo à noite, passando todo o dia dentro de seu abrigo, que geralmente é um local que poucos humanos conseguem acessar. Essa entidade evitaria a luz do sol não por uma questão de escolha, mas por necessidade, pois se diz que a luz do sol é forte e brilhante demais para seus olhos, e eles ardem todos ao mesmo tempo, quando da presença do sol. Quando esse ser está protegendo seu esconderijo, ele fica muito atento e sempre que detecta a presença de um ser humano nas proximidades de seu esconderijo, um de seus olhos salta do corpo e voa até o invasor, grudando-se ao corpo desse e permanecendo ali durante todo o tempo em que a pessoa permanecer naquela área, vigiando e monitorando todas as ações. Após isso, se diz que o olho irá acabar por retornar para o seu dono. Então tome cuidado com o Hyakumi. Esse ser bizarro e aterrorizante é uma entidade muito temida por quem tem conhecimento de sua existência. Mas não se preocupe em ser atacado por essa criatura, pois se diz que quando ele precisa defender sua moradia, pula para fora da escuridão de maneira assustadora. Mas ele não é violento e nem maléfico, então depende totalmente do impacto causado por sua aparência bizarra, para espantar os visitantes indesejados. Seu nome é Dunga Venhouter. O Dunga Venhouter é uma entidade muito popular em algumas áreas dos Estados Unidos, principalmente na região superior do estado do Michigan e na região do Maine, regiões no norte desse país. É descrito como sendo semelhante a um crocodilo, porém não possuindo uma boca e suas narinas sendo muito grandes. Também possui pernas grossas e atarracadas, e uma cauda forte e com uma ponta grossa. Essa besta carnívora é muito curiosa e peculiar, porque apesar de ser carnívora, ela não consegue devorar a carne com sua boca, mas para compensar isso, possui um sistema digestivo tão adaptado que consegue extrair nutrientes de gases e vapores que encontra. Se diz que esse ser se esconde atrás de arbustos, onde fica somente aguardando a passagem de algum lenhador bêbado. Sua presença dificilmente pode ser detectada, pois ele não emite barulho algum, além de bufadas que podem ser confundidas com as de qualquer animal. Quando um animal, um lenhador ou qualquer outra vítima estiver dentro de seu raio de alcance, esse ser ataca procurando nocautear sua vítima, acertando-a com um golpe rápido de sua cauda. Em seguida, ele espanca a vítima até a morte e até que seu corpo se transforme em um tipo de gás, que esse ser então inalará com suas narinas gigantescas. Essas criaturas apavorantes e bizarras são muito temidas principalmente pelos lenhadores dessas regiões nortenhas dos Estados Unidos. Se diz que esses seres podem ser encontrados tanto na água quanto na terra, pois sentem-se confortáveis em ambos os locais. No entanto, sempre no local onde habitam, há fontes de água nas proximidades. Se diz que esses seres são extremamente solitários, muito raramente se aproximando de outros indivíduos de sua espécie, a menos que seja para a procriação. Quem os ouviu disse que eles emitem ruídos altos que parecem bufadas, e esse também é a sua forma de comunicação. E há quem diga que o macho com o chamado mais alto e afinado de todos ganha totalmente a atenção das fêmeas. Seu nome é Mirmecoleão. Essas criaturas são extremamente antigas, sendo conhecidas desde a antiguidade e registradas em muitos bestiários escritos na Idade Média. Se diz que são filhotes do cruzamento entre um leão e uma formiga, e apresentam características de ambos os animais. Existem duas versões principais dessas criaturas. Em uma delas, ela tem o corpo e o tamanho de um leão normal, mas com a cabeça de uma formiga. Já em outras, ela possui o corpo e o tamanho de uma formiga, mas com a cabeça de um leão. Não é necessário dizer que a versão com tamanho de leão é muito mais difícil de ser encontrada, e mesmo de existir.
Afinal de contas, leões são animais muito grandes e algo assim chamaria nossa atenção. Mas a versão do tamanho de uma formiga, quantas vezes ao dia olhamos para a grama em nossos quintais ou parques, prestando atenção nas pequenas formigas que cruzam por ali? Provavelmente nenhuma. Por isso é exatamente nesse local que se diz que elas habitam. Se diz que independente de qual das versões, essas criaturas sempre conseguem se comunicar com ambos leões e formigas. Conseguem subir paredes e outras superfícies impossíveis para um leão comum, mas uma tarefa fácil para uma formiga, até mesmo superfícies verticais. As histórias dizem que essas entidades podem secretar veneno por seus ferrões como qualquer formiga, mas muito mais forte do que qualquer outra. Por isso, a dor causada por um mirmecoleão é normalmente 1000 vezes maior, como se fossem 1000 formigas mordendo ao mesmo tempo. Se diz também que algumas vezes essas criaturas possuem força semelhante a leões, e outras equivalente a formigas. Lembrando que se sabe que uma formiga geralmente pode levantar algo em torno de 150 vezes o próprio peso. Então esse animal teria uma força tamanha que poderia levantar qualquer coisa extremamente pesada. Algumas outras características desses animais também são misturas entre traços dos dois, leões e formigas, mas é um traço em especial que se mostra fatal, e é provavelmente um dos motivos pelo qual dificilmente pode-se encontrar um mirmecoleão. Dizem que a parte leão dessa criatura só se alimenta de carne, e a parte formiga só come o que uma formiga come, ou seja, é herbívora. Sendo assim, sempre acaba morrendo de fome. Uma consequência infeliz para essa mistura entre dois animais tão diferentes. Então, seu nome é Nurikabe. O Nurikabe, traduzido por parede de gesso ou parede pintada, é uma entidade que se diz aterrorizar o Japão, mais especificamente as regiões costeiras do Japão. Há vários séculos atrás, esse ser era descrito como a manifestação de um tipo de parede invisível que impedia as pessoas de seguirem por determinado caminho, mas atualmente ele é descrito de forma diferente, como algo que possui uma aparência bizarra na fronteira entre um animal fantástico e uma parede bípede, branca e lisa. Às vezes também é representado como um ser que fica entre um elefante e um dragão, com pele branca flácida e 3 olhos. Dizem que esse ser grotesco aparece misteriosamente nas estradas e becos durante a noite. Se trata de um enorme muro invisível que se materializa no meio do caminho de quem anda, e não importa para onde a pessoa tente se mover, ele se estende tanto para a direita quanto para a esquerda, e não permite que se cruze por ele. Por cima dele também não é possível de se passar, e ele não pode ser derrubado. Então, para quem tiver o azar de o encontrar, não há nenhuma alternativa a não ser retornar pelo mesmo caminho. Mas há quem diga que não é um caso sem solução encontrar essa entidade à noite. Na verdade, há uma forma um tanto simples que lendas antigas dizem funcionar contra esse ser. Deve-se bater com um pedaço de pau no chão próximo a essa criatura. Então ela deve desaparecer imediatamente, permitindo assim que o viajante continue seu caminho. Hoje não se tem quase indício nenhum da origem dessa entidade, e nem sequer se tem certeza quanto à sua aparência. Alguns dizem que ele seria semelhante a uma parede bípede cinza com feições que lembrariam um rosto, mas outros ainda hoje dizem que ele é invisível, e portanto não pode ser visto.